Vocês só nos dão vergonha. Ainda ecoa na minha cabeça como se tivesse sido gritado agora. Minha boca seca, o coração batendo errado, eu tentando entender por que aquelas palavras saíram da boca dos meus próprios filhos enquanto eu segurava a mão da Maria Aparecida Ferreira e sentia os dedos dela gelados, tremendo junto com os meus, tudo acontecendo rápido demais e ao mesmo tempo lento demais. A X, sala fedendo a mofo e ferro velho. O barulho metálico de algo balançando no fundo, meu peito apertando como se alguém tivesse sentado em cima dele, e eu ali, em Guarulhos, São Paulo, sem conseguir formular um pensamento inteiro, só fragmentos, só a sensação de que algo estava muito errado. Eu olhava para a Maria e tentava ser forte, mas minhas pernas não obedeciam, minhas costas doíam, minha respiração vinha curta, e eu pensava como a gente chegou nisso, como uma noite comum virou esse buraco sem fundo, como o rosto deles estava frio, distante, como se eu fosse um estranho, um estorvo mesmo, e a palavra grudava em mim feito sujeira que não sai. Minha cabeça rodava, um zumbido no ouvido, a luz falhando, sombras se mexendo, o medo entrando sem pedir licença, aquele medo que não grita, só paralisa. Eu queria perguntar, queria entender, queria dizer que aquilo não fazia sentido, mas a garganta travou e tudo o que eu conseguia fazer era apertar mais forte a mão da minha esposa e sentir o peso do silêncio cair sobre nós. Eu sabia ali, naquele segundo, que não era só uma briga, não era um desentendimento qualquer, tinha algo grande por trás, algo sério, algo que ainda não tinha mostrado a cara. E meu corpo reagia antes da minha cabeça aceitar, suor frio escorrendo, a sensação de estar sendo empurrado para fora da própria vida. Eu sentia vergonha, sim, mas não a que eles jogaram na minha cara. Era vergonha de não conseguir proteger a Maria naquele instante, de não saber o que vinha a seguir, de perceber que aquela noite ia nos marcar para sempre. Tudo dentro de mim dizia que aquela história precisava ser contada do começo ao fim, porque o que aconteceu ali não termina ali, e eu ainda estou tentando juntar os pedaços do que senti naquele exato momento em que o chão sumiu sob meus pés. E foi aí que eu entendi que não era só o que eles estavam dizendo, era o lugar, era o jeito que eles olhavam ao redor, como quem confere se ninguém viu, como quem já tinha decidido que a gente não era mais gente. A Maria apertou meu braço e eu senti a unha dela entrando na minha pele, não por raiva, mas por pânico, como se o corpo dela estivesse pedindo socorro antes mesmo de conseguir falar. O ar ali dentro parecia pesado, denso, tinha um cheiro de remédio velho misturado com ferrugem e alguma coisa que eu não quero nem nomear. E quando eu dei um passo, a sola do meu sapato grudou no chão por um segundo, como se o piso estivesse úmido. Eu não olhei para baixo. Eu não quis olhar. Eu só olhei para eles, para a Carolina Ferreira com aquele sorriso torto, para o Lucas Ferreira com a mandíbula travada, e eu vi uma coisa que me cortou por dentro. Não tinha dúvida, não tinha culpa, não tinha hesitação. Eles estavam confortáveis naquela crueldade. Então veio o pior detalhe, aquele que minha cabeça tenta negar até agora. Antes de sair, o Lucas fez um gesto com a mão, como quem aponta um caminho, e eu vi ao fundo uma porta semi-aberta, escura, e um barulho curto, como metal batendo em metal, como corrente puxada. Não foi imaginação. A Maria ouviu também, porque ela prendeu a respiração e os olhos dela ficaram enormes, molhados na hora, e eu senti meu estômago afundar. A Carolina soltou uma risada baixa, quase satisfeita, e disse, sem nenhuma pressa, que aquele era o lugar perfeito para dois inúteis. Não foi só uma frase cruel, foi um aviso. Foi como se ela estivesse assinando alguma coisa no ar, como se estivesse dizendo, aqui vocês somem. Eu tentei correr até a porta, mas meu corpo não respondeu do jeito que eu queria, como se a fraqueza tivesse me escolhido naquele momento. Minha mão foi na parede para me apoiar e eu senti a textura áspera, descascando,
E tive um pensamento horrível, rápido, do tipo que dá náusea. Quantas pessoas já encostaram ali pedindo ajuda e ninguém ouviu? Quantas já ficaram naquele silêncio? A minha mente começou a montar cenas que eu não vi, e mesmo assim eu senti como se tivesse visto. O eco de passos distantes veio de novo, mais claro, como se alguém estivesse andando em algum corredor que eu não enxergava. Um passo, outro, e depois uma pausa longa, como se a pessoa tivesse parado só para escutar a gente respirar. E Maria sussurrou meu nome, baixinho, como quem não quer chamar atenção. E eu olhei para ela e vi que ela estava tentando ser forte por mim, do mesmo jeito que eu estava tentando ser forte por ela. Mas a verdade é que nós dois estávamos à beira de desabar. Eu apertei a mão dela e pensei, se eu perder a cabeça agora, acabou. Só que ao mesmo tempo, eu senti uma coisa no meu peito que não era só medo, era certeza. Certeza de que aquilo tinha sido planejado. Certeza de que não era abandono, era algo mais fundo, mais sujo, mais perigoso. E foi nesse instante que eu lembrei da pasta. A pasta que eu nunca largava, a pasta que estava com a gente por um motivo. E a sensação que me atravessou foi gelada. Eles não estavam só nos descartando. Eles estavam tentando apagar o que a gente carregava. Se você estivesse no meu lugar, trancado com a mulher que você ama, ouvindo passos no escuro e percebendo que seus próprios filhos te colocaram ali como se fosse um fim, o que você faria? Eu juro que eu quero saber, porque até hoje eu me pergunto isso. Comenta aí o que você faria, de verdade. E se você está me ouvindo até aqui, fica comigo, porque isso foi só o começo. E eu não estou contando isso para aparecer. Eu estou contando porque eu precisei falar, eu precisei tirar isso do peito. E se você quiser continuar ouvindo e não perder o que vem depois, se inscreve aí para não sumir daqui. Porque o que eu descobri em seguida é pesado demais para ficar enterrado. Antes de Guarulhos virar esse buraco de medo na minha memória, antes de eu ouvir aquela frase atravessando meu peito como se fosse faca, a minha vida era pequena do jeito que eu sempre achei que uma vida precisava ser. Simples, honesta e em paz. Eu sou o João Batista Ferreira e eu sempre vivi em São José dos Campos como quem aprende a não pedir muito, mas a cuidar bem do pouco. Acordava cedo, cedo de verdade, quando o céu ainda estava meio cinza e a cidade parecia respirar baixo. E eu gostava desse horário, porque era como se o mundo ainda não tivesse começado a cobrar. Eu levantava devagar para não acordar a Maria Aparecida Ferreira, porque ela sempre teve o sono leve, e eu tinha esse cuidado quase automático, como se o amor também fosse isso. Pequenos gestos que ninguém vê, mas que seguram tudo de pé. Eu ia para a cozinha, colocava água para ferver, e aquele cheiro de café preenchendo a casa era uma coisa que me dava um tipo de coragem quieta, sabe? Como se dissesse, vai, mas um dia você consegue. Eu nunca tive luxo, nunca tive carro do ano, nunca tive aquelas férias que a gente vê em televisão, mas eu tive orgulho. Orgulho de pagar minhas contas, de chegar em casa com a mão calejada e ainda assim conseguir olhar nos olhos da minha família e sentir que eu estava fazendo o que era certo. Trabalhei a vida inteira com serviço pesado, pegando o que aparecia, fazendo bico quando precisava, aceitando hora extra quando dava, porque eu sempre tive medo de faltar. Não medo de passar vontade, porque vontade a gente engole, mas medo de faltar o básico dentro de casa. E a Maria sempre foi meu chão. Ela era daquelas mulheres que não fazem barulho, mas sustentam tudo. Fazia o almoço, cuidava da casa, arrumava as coisas. E mesmo cansada, ela tinha um jeito de olhar para mim como se eu fosse suficiente. E quando a gente não tinha, a gente inventava. A gente esticava o arroz, dividia a carne, guardava o resto para amanhã e fingia que estava tudo bem para não pesar no coração das crianças. Em Carolina Ferreira cresceu com aquele jeito de menina esperta, de falar bonito, de querer coisa grande. Desde pequena, ela queria roupa diferente, queria celular antes das amigas, queria andar com gente que tinha mais. E eu entendia, porque juventude é assim.
A pessoa acha que o mundo começa no que ela mostra para os outros. Eu tentava ensinar do meu jeito, com conversa e exemplo. Já o Lucas Ferreira sempre foi mais calado, mais fechado, mais observador. Ele não pedia muito, mas quando pedia, era com firmeza. E eu via ali um orgulho que parecia comigo. Eu achava bonito, achava que era força. Eu não sabia identificar quando a força vira dureza. Quando a pessoa para de sentir junto e começa a medir tudo como lucro. Eu lembro do nosso quintal pequeno, da roupa no varal balançando no vento, da Maria cantando baixinho enquanto varria, eu chegando suado e ela me oferecendo um copo d'água gelada como se fosse presente. Lembro de domingo com macarronada simples, da gente rindo de coisa boba, da televisão ligada baixa, de eu ensinando o Lucas a apertar parafuso, de eu pegando a Carolina no colo quando ela era pequena e dizia que um dia ia ser alguém importante. E eu dizia, você já é, porque para mim importante nunca foi dinheiro, foi caráter, foi não passar por cima, foi dormir com a consciência limpa, foi respeitar os mais velhos, foi proteger os seus. Só que ser pai é uma estrada onde você vive apostando no que você não controla. Você coloca amor, tempo, suor, mas você não escolhe quem o mundo vai ensinar seus filhos a ser. Quando eles cresceram, começaram a se afastar de um jeito que parecia normal no começo. Primeiro foi o jeito de falar, mais impaciente. Depois foi o jeito de olhar, como se eu e a Maria fôssemos devagar demais para o ritmo deles. Vieram as comparações, as indiretas, as pequenas críticas disfarçadas de conselho. Vocês precisam se modernizar. Vocês têm que mudar esse jeito. Vocês não entendem como as coisas funcionam hoje. E eu ria, eu fazia piada, eu desconversava porque eu sempre achei que família era lugar de suportar fase ruim. Eu achava que era só uma fase. Eu achava que amor resolvia. A verdade é que eu passei a vida inteira ensinando que respeito vale mais que aparência. Mas em algum ponto, eles começaram a achar que aparência vale mais que respeito. E isso vai acontecendo tão devagar que você só percebe quando já virou uma distância impossível de atravessar. A Carolina começou a aparecer menos, sempre ocupada, sempre com pressa, sempre com alguém importante esperando. O Lucas passou a falar comigo como se eu fosse funcionário. Às vezes me perguntava uma coisa e nem esperava eu responder. E mesmo assim, mesmo sentindo esses cortes pequenos, eu continuava acreditando. Porque eu sou desse tipo de homem que acredita até o último segundo. Eu continuei ajudando quando pediam, continuei abrindo mão do que eu queria para não faltar para eles, continuei esticando meu corpo e minha dignidade para manter a família inteira, como se eu tivesse a obrigação de segurar tudo sozinho. E agora, lembrando disso, dói mais, porque eu olho para trás e vejo um homem que não era perfeito, mas era inteiro. Um homem que tinha orgulho do próprio sobrenome, que carregava a Maria como parceira de vida, que achava que filho era a extensão do coração. Eu vejo eu mesmo andando pelas ruas de São José dos Campos, com a cabeça erguida, cumprimentando o vizinho, sendo conhecido como o João Trabalhador. E eu penso como aquilo foi virando outra coisa, como a mesma casa que tinha cheiro de café e paz virou uma lembrança que parece distante demais para tocar. Eu queria que você entendesse isso, porque quando você vive uma vida simples, você se apega ao que tem de verdade. E é por isso que o que aconteceu depois não me destruiu só pelo medo. Me destruiu porque arrancou de mim a ideia de que eu conhecia meus próprios filhos. Me destruiu porque fez eu olhar para a Maria Aparecida e sentir que eu falhei com ela. Falhei em proteger a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Me destruiu porque tudo o que eu construí com trabalho e amor virou motivo de deboche, como se meus anos de sacrifício fossem motivo de vergonha. E eu ainda consigo sentir mesmo aqui a diferença brutal entre aquele passado simples e o presente que parece uma queda sem fim, como se alguém tivesse apagado o que eu era e deixado só o eco do que eu perdi.
Foi numa tarde comum, dessas em que o sol parece bater mais manso e a gente acha que a vida está, enfim, dando uma trégua, que a Carolina me ligou com uma voz diferente. Não era aquela pressa costumeira, nem aquele tom meio impaciente que eu já tinha aprendido a engolir sem reclamar. Ela falou meu nome com um cuidado que me pegou desprevenido, como se de repente lembrasse que eu não era só pai, eu era gente. Pai, você tá em casa? Eu e o Lucas vamos passar aí mais tarde. Eu desliguei e fiquei um tempo olhando para o celular na mão, sentindo um negócio esquisito. Um calor no peito que parecia esperança. E eu lembro de ter olhado para Maria e ter dito, meio sem acreditar, eles vêm hoje. A Maria sorriu do jeito dela, pequeno, contido, mas eu vi que por dentro ela acendeu também. Porque mãe é assim, ela espera até quando já doeu. Demais. Eu passei o resto do dia com uma energia que eu não sentia fazia tempo. Arrumei a casa, ajeitei a mesa, varri o quintal, limpei a calçada como se fosse visita importante. E Maria fez café fresco, separou um bolo simples que ela sabia que a Carolina gostava quando era menina, e eu vi nela aquele cuidado antigo, como se estivesse tentando resgatar um pedaço de quando a gente era só família, sem distância, sem orgulho, sem disputa silenciosa. Eu me peguei lembrando de coisas bobas, de riso de criança, de domingo tranquilo. E pela primeira vez em muito tempo, eu deixei minha cabeça imaginar um futuro mais leve. Eu pensei, talvez agora eles tenham entendido, talvez tenham amadurecido, talvez tenham percebido que a gente não dura para sempre. Talvez esteja chegando o tempo de reconciliação, de respeito, de voltar a ser nós. Quando eles chegaram, eu senti meu coração bater diferente. O Lucas entrou primeiro, com aquela postura reta, o olhar firme, e a Carolina veio logo atrás, perfumada, cabelo arrumado, roupa bonita. Eu reparei nisso e senti um orgulho bobo, aquele orgulho de pai que vê o filho bem e pensa que participou de alguma forma, que valeu a pena. Eles sentaram, aceitaram o café e por alguns minutos foi quase normal. Quase. A Carolina falou da vida dela, do trabalho, de gente que eu não conhecia e eu fui balançando a cabeça, tentando acompanhar, tentando me encaixar. O Lucas falava menos, mas quando falava era com um tom que parecia ensaiado, como se ele estivesse seguindo um roteiro. Eu achei que fosse nervosismo. Achei que fosse dificuldade de conversar. A gente inventa desculpa quando ama, porque admitir que tem algo estranho é como abrir uma porta que dá medo. Aí veio a proposta. A Carolina segurou a xícara, olhou para Maria com um carinho que eu quase não reconheci e disse que eles tinham conversado muito, que estavam preocupados com a gente, que queriam cuidar melhor. Disse que São José dos Campos já não era tão bom assim para nós, que a rotina estava pesada, que eu trabalhava demais, que a Maria merecia descansar, que a gente precisava de mais conforto e segurança. O Lucas completou dizendo que tinha encontrado um lugar e que era uma oportunidade da gente mudar de vida, ficar perto deles, ter assistência, não se preocupar com nada. Ele falou nada, com tanta firmeza que eu quase senti um alívio, como se alguém estivesse finalmente tirando um peso das minhas costas. Eu lembro do jeito que a Maria me olhou naquele momento. Ela apertou a mão no colo, como se estivesse tentando não se emocionar, e eu vi o brilho que apareceu nos olhos dela. E aquilo me desmontou, porque eu pensei, ela merecia. Ela merecia uma fase boa, merecia ser tratada com doçura, merecia ser prioridade. Eu senti um nó na garganta, um nó de gratidão misturado com vergonha, porque no fundo eu sabia que eu nunca consegui dar a ela tudo o que ela merecia. Eu dei amor, eu dei presença, eu dei trabalho, mas às vezes a vida cobra coisas que a gente não tem como entregar. Então, quando meus filhos falaram de cuidado, de conforto, de um plano de família, eu fui fraco no melhor sentido. Eu quis acreditar. Eles começaram a falar de detalhes como quem apresenta um presente,
Disseram que já tinham visto tudo, que era seguro, que tinha estrutura, que era o melhor para a gente. A Carolina falou que queria a mãe perto, que queria recuperar o tempo perdido, e isso bateu em mim com força, porque eu ouvi o que eu sempre quis ouvir. O Lucas mencionou que a gente podia resolver umas coisas no caminho, assinar uns papéis simples, nada demais, só burocracia. E eu não sei explicar, mas quando ele disse nada demais, o jeito que ele desviou o olhar por um segundo me incomodou. Foi rápido, uma coisa pequena, um piscar diferente. Só que eu ignorei, eu forcei minha cabeça a não pegar aquilo. Eu disse para mim mesmo, para de desconfiar, João, são seus filhos. A conversa seguiu e eu me vi fazendo planos. Eu pensei em acordar sem pressa. Pensei na Maria, caminhando sem dor, respirando sem preocupação. Pensei em sentar no fim de tarde sem aquela sensação de dívida com o mundo. Eu pensei, inclusive, em pedir desculpa por coisas antigas, em recomeçar. Eu me peguei sorrindo, coisa que eu não fazia tempo. Eu comecei a falar mais, a contar história, a tentar trazer leveza. E foi aí que eu percebi outra coisa estranha. Os dois riam, mas o riso não chegava nos olhos. Era como se estivessem marcando presença, mantendo a máscara. Às vezes, um olhava para o outro antes de responder, como quem pede confirmação silenciosa, como quem está medindo o que pode ou não pode dizer. Em um momento, a Carolina pegou o celular e virou a tela para baixo rápido demais quando eu olhei na direção dela. Eu não vi nada, mas o gesto ficou. A Maria, com aquela sensibilidade que sempre teve, perguntou de onde era esse lugar. A Carolina respondeu rápido, mas a resposta veio com um nome meio genérico, meio jogado, e logo em seguida ela mudou de assunto, como se não quisesse que a conversa ficasse naquele ponto. O Lucas tomou um gole de café e disse que a gente não precisava se preocupar com detalhes, que eles estavam cuidando de tudo. Eu lembro de ter sentido um conforto e um incômodo ao mesmo tempo, como se uma parte de mim estivesse sendo abraçada e a outra parte estivesse sendo empurrada para calar. Mesmo assim, eu aceitei. Eu aceitei porque eu queria acreditar na família. Eu aceitei porque eu vi a esperança na Maria e eu não tive coragem de destruir aquilo com desconfiança. Eu aceitei porque, por mais que doesse reconhecer, eu estava cansado de ser só o homem que aguenta. Eu queria, uma vez na vida, ser cuidado. E eu sei que tem gente assistindo isso que vai entender perfeitamente essa fraqueza, esse desejo simples de finalmente ser visto como alguém que merece carinho. Se você já viveu uma fase em que uma promessa bonita pareceu a salvação, você sabe o quanto a gente se agarra nisso sem perceber. Só que agora, lembrando, eu consigo ver as manchas pequenas no quadro bonito, os silêncios longos demais, os olhares rápidos demais, os gestos que pareciam nada e hoje gritam. E é estranho falar isso, porque na hora eu estava feliz, eu estava quase aliviado, eu estava até imaginando a gente rindo junto de novo. Mas por baixo daquela esperança, como mofo escondido atrás de parede, já tinha alguma coisa errada crescendo. E eu queria que você me dissesse uma coisa, só uma coisa mesmo, bem simples. Se fosse com você, você teria desconfiado, porque eu não desconfiei. Eu só abracei a promessa como quem abraça a última chance de acreditar que a vida ainda pode ser boa. A gente saiu de São José dos Campos num horário que eu não escolhi. E isso já foi o primeiro detalhe que eu empurrei para debaixo do tapete. O Lucas disse que era melhor pegar a estrada cedo, que o trânsito ia pesar depois, e eu aceitei sem discutir, como quem não quer estragar um momento que parecia finalmente bom. Eu lembro de fechar a casa com a chave na mão, tremendo um pouco, não de medo, mas daquela sensação estranha de estar saindo sem saber exatamente para onde. E a Maria ao meu lado tentando sorrir, segurando uma bolsa pequena, arrumada demais para quem ia só conhecer um lugar. O carro deles estava limpo, cheiroso, com aquele perfume forte de gente que quer parecer segura.
e eu sentei no banco de trás com a Maria, como se eu tivesse voltado a ser menino obediente indo visitar parente. A Carolina estava no banco da frente, mexendo no celular, e o Lucas dirigia com as duas mãos firmes no volante, sério demais, calado demais. No começo, eu tentei conversar. Joguei uma pergunta simples, dessas que a gente usa para aquecer o clima. E aí, tá tudo certo? Como foi a semana? A Carolina respondeu sem tirar os olhos da tela. Tudo. E voltou para o silêncio. O Lucas soltou um aham, curto, como se a voz dele estivesse sendo economizada. Eu olhei para Maria e ela fez aquele gesto minúsculo com os olhos, como quem diz, deixa, depois melhora, e eu deixei. Só que a estrada foi ficando longa. E o silêncio foi ficando pesado, e o ar dentro do carro começou a mudar, como se não fosse mais passeio, como se fosse uma coisa séria disfarçada de cuidado. Eu lembro do som do pneu no asfalto, constante, e da chuva fina que começou do nada, batendo no vidro com uma insistência irritante. O céu fechou rápido, e eu senti a temperatura cair. Aquele frio que sobe do chão e entra pela roupa mesmo quando a janela está fechada. O Lucas aumentou o rádio por um segundo e depois abaixou de novo, como se qualquer ruído fosse atrapalhar o que ele tinha na cabeça. A Carolina recebia mensagens e às vezes soltava um risinho curto, mas não era riso de alegria, era aquele riso de quem comenta alguma coisa com alguém e não quer compartilhar. Teve um momento em que ela virou o rosto para o Lucas e murmurou algo tão baixo que eu não ouvi, e ele respondeu com um já seco, sem olhar para ela. Foi como se, por um instante, eu estivesse no banco de trás de um carro que levava outra história, uma história que não era minha, e eu só estava sendo carregado junto. Quando a gente começou a se aproximar da região de Mogi das Cruzes, o caminho mudou. A cidade foi ficando para trás, as placas começaram a aparecer mais espaçadas, a luz do dia perdeu força e a estrada parecia estreitar. O Lucas saiu da via principal e entrou por um trecho que eu não reconheci. E eu não sou bom de mapa, mas eu conheço quando um lugar não tem cara de o melhor para vocês. A Maria apertou minha mão sem perceber. Eu senti a palma dela úmida. Eu senti o coração dela no pulso, acelerado. E eu tentei racionalizar. Deve ser um atalho, deve ser só um caminho alternativo. Deve ser assim mesmo. Mas o corpo da gente sempre percebe antes da mente. O cheiro de mato molhado entrou por alguma fresta, misturado com diesel e lama. O carro passou por um buraco e a Maria deu um pequeno solavanco, soltou um ai baixinho e a Carolina nem virou para ver se ela estava bem. Esse foi um daqueles segundos que parecem pequenos, mas hoje, olhando para trás, eu vejo como um sinal gritando. Eu me inclinei um pouco e perguntei com cuidado, tentando não parecer desconfiado. Tá longe ainda? O Lucas respondeu sem emoção. Pouco. Só isso. Pouco. E continuou dirigindo, o maxilar travado, o olhar fixo na frente, como se estivesse indo cumprir uma tarefa. As casas ficaram raras. Começou a aparecer muro alto, terreno vazio, galpão distante e um tipo de silêncio do lado de fora que me incomodou. Porque não tinha criança, não tinha gente na calçada, não tinha barulho de vida, só o som do motor e a chuva. Eu vi a Carolina guardando o celular e ajeitando o cabelo como se estivesse se preparando para entrar num lugar que exigia postura. E isso me deu um arrepio, porque quem vai cuidar dos pais não se arruma como quem vai apresentar alguma coisa para alguém. A Maria olhava pela janela e eu via a tentativa dela de manter esperança. Mas os olhos dela já estavam ficando úmidos, como se o coração estivesse começando a entender e ela não quisesse dar esse passo. O Lucas diminuiu a velocidade e entrou numa rua ainda mais estranha, com iluminação fraca, postes falhando. E eu senti o cheiro de coisa antiga, de parede úmida, de metal, mesmo sem ver nada ainda. Eu não sei explicar direito como eu senti isso, mas eu senti. O tipo de sensação que dá vontade de pedir para voltar, mas a língua pesa, porque você tem medo de parecer louco, de ofender, de estragar a chance.
E aí veio outra peça do quebra-cabeça. O Lucas falou ao telefone rapidinho, uma ligação curta, e eu só peguei 2 palavras: chegando e pronto, antes dele desligar. Eu fiquei olhando a nuca dele, esperando alguma explicação, e não veio. A Carolina ficou quieta, os dedos batendo no joelho, um tique nervoso, e eu percebi que ela estava segurando a respiração como quem segura a culpa. A chuva a apertou e o vidro embaçou. Eu passei a mão no vidro para limpar uma faixa e enxergar melhor. E foi quando eu vi, ao longe, uma estrutura que não combinava com promessa nenhuma. Fachada apagada, muro manchado, um lugar sem placa, sem sinal de cuidado. Eu senti meu estômago virar. A Maria apertou minha mão com força e eu senti os dedos dela rígidos. Eu queria perguntar: o que é isso? Mas a voz não saía do jeito certo. Eu só consegui falar baixo, quase um sussurro. É aqui? O Lucas respondeu: é, como quem diz, acabou a conversa. E naquela hora, pela primeira vez, eu senti uma certeza sem nome, uma certeza física, pesada, entrando em mim. A gente estava indo para um lugar onde nada de bom poderia começar. E eu queria te perguntar, sem dramatizar, só como um homem que ainda está tentando entender o próprio erro. Você, no meu lugar, teria percebido alguma coisa? Teria sentido esse frio antes de acontecer? Se quiser, comenta isso. Porque eu juro que eu volto nesse trecho da estrada na minha cabeça toda vez, tentando achar o momento exato em que eu deveria ter dito para o carro. Só que eu não disse. Eu continuei, e cada metro que a gente andava parecia tirar de mim um pedaço de certeza, como se o mundo estivesse ficando mais estreito, mais escuro, até sobrar só a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. E eu ainda não sabia o tamanho do estrondo. O carro parou com um tranco leve e por um segundo eu ainda tentei mentir para mim mesmo, como se fosse possível transformar aquela fachada apagada em alguma coisa boa só com força de vontade. A chuva batia no teto. O limpador de para-brisa fazia aquele vai e volta nervoso. E o Lucas ficou com as mãos no volante, parado, olhando para frente como se estivesse contando até 3. A Carolina não virou o rosto para trás. Ela só mexeu no cinto, puxou a bolsa e quando abriu a porta, o ar frio entrou como um tapa, um ar úmido que cheirava a mofo e metal. Eu olhei para Maria, procurando nela uma explicação que eu não tinha coragem de pedir em voz alta. Ela engoliu seco e desceu primeiro, devagar, pisando com cuidado, como se o chão pudesse se desfazer. Quando eu pisei fora do carro, eu senti a lama agarrar no meu sapato e a água atravessar a barra da calça. O lugar era pior de perto. Parecia um prédio esquecido, janelas quebradas, manchas na parede, um portão enferrujado semi-aberto, como se ninguém se importasse em trancar, porque ninguém deveria estar ali. A luz de um poste falhava, piscando, e cada vez que apagava, parecia que o mundo sumia por um segundo. O Lucas caminhou na frente sem olhar para nós. A Carolina vinha ao lado dele, um passo atrás, e eu ainda tentei puxar assunto, como quem tenta manter o último fio de normalidade. Filha, que lugar é esse? Minha voz saiu baixa, rouca, e ela nem me respondeu de primeira. Só depois de uns segundos, sem virar o rosto, ela soltou. É rápido, rápido, como se aquilo fosse consulta de rotina, como se a gente estivesse indo comprar pão. A porta rangeu quando o Lucas empurrou. O som foi comprido, feio, e eu senti um arrepio subir pelas costas. Dentro, o ar era mais frio. Não era frio de clima, era frio de abandono. Eu vi corredor escuro, piso manchado, paredes descascadas. O cheiro era forte, de coisa velha, de produto químico, de umidade apodrecida. A Maria apertou meu braço e eu senti o tremor dela passando para mim. A gente caminhou devagar e a cada passo o silêncio ficava mais alto. Tinha um gotejar em algum lugar, pim, pim, como se o próprio prédio estivesse chorando. Eles nos levaram até uma sala, e quando a luz fraca bateu,
Eu vi detalhes que meu corpo registrou antes da minha cabeça aceitar. Macas enferrujadas, cintos pendurados na parede, manchas secas no chão e nas paredes, como marcas antigas que nunca saíram. Eu parei na entrada. A Maria parou junto. Foi instinto, como se um animal dentro de mim dissesse: não entra. Eu olhei para o Lucas e ele estava com aquele rosto duro, fechado, sem nenhuma sombra de compaixão. A Carolina finalmente virou e os olhos dela estavam diferentes. Não era raiva, era desprezo. Era como se ela estivesse olhando para duas coisas que atrapalham o caminho. Eu abri a boca para falar, mas o Lucas levantou a mão, não para acalmar, mas para cortar, como quem manda calar. Vocês ficam aqui. Só isso. Sem explicação, sem cuidado. A Maria soltou um "como assim?", tão fino que quase não saiu, e eu senti meu peito abrir num desespero que eu não sabia que existia. Eu tentei dar um passo na direção deles, e foi aí que a Carolina apontou para a gente com o dedo esticado, como se apontasse para a sujeira no sapato, e riu de verdade. Uma risada seca, curta, que não tinha alegria nenhuma, só maldade. E então ela disse alto, claro, para eu ouvir, para Maria ouvir, para aquele lugar inteiro ouvir: vocês só nos dão vergonha. A frase me acertou no estômago. Eu senti como se o ar tivesse sido arrancado. Meu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo. O coração disparou e logo depois pareceu falhar uma batida, como se até ele tivesse ficado sem entender. Eu olhei para Maria e vi o rosto dela desmontar, como se a alma dela tivesse sido empurrada para fora do corpo. Ela piscou várias vezes, como quem tenta acordar, e eu vi a lágrima cair sem ela perceber. Eu queria gritar, queria perguntar por quê, queria lembrar tudo que eu fiz, tudo que a gente sacrificou, mas minha garganta fechou. Era como se a humilhação tivesse peso físico, como se estivesse esmagando minha língua. O Lucas deu um passo para frente, e eu vi no olhar dele uma coisa que eu nunca tinha visto: alívio, como se finalmente estivesse se livrando de um problema. Ele olhou ao redor da sala, fez um gesto rápido com a cabeça e soltou, num tom quase debochado: lugar perfeito para dois inúteis. Inúteis. A palavra entrou como veneno. Eu senti minhas mãos tremerem e eu apertei os dedos da Maria com força, porque eu precisava segurar alguma coisa real para não desabar ali mesmo. A Maria tentou falar o nome deles, tentou chamar a Carolina de minha filha. E a Carolina fez um som de impaciência, como se aquilo fosse vergonha de ouvir. E o gesto que quebrou tudo veio logo depois, simples, frio, definitivo. O Lucas tirou a chave do bolso e jogou no chão perto da porta, não para ajudar, mas como quem joga resto. A chave quicou e parou e ele disse: se virem. Eu olhei para a chave no chão e senti um enjoo subir, porque naquele instante eu entendi que a gente não era mais família ali. A gente era problema. A gente era estorvo. A Carolina abriu o celular e começou a digitar, como se a cena fosse normal, como se a dor da gente fosse só um detalhe pequeno no dia dela. Eu dei um passo tentando impedir que saíssem, e o Lucas me empurrou com o ombro, sem força bruta, mas com desprezo, como quem afasta um objeto do caminho. Eu tropecei, senti a perna falhar, e a Maria soltou um gemido baixo. Eu ouvi a porta rangendo de novo. Eu ouvi os passos deles indo embora e eu fiquei parado, olhando aquela sala, sentindo o cheiro, vendo as marcas, ouvindo o ping, ping. E a minha mente repetia a frase como uma sentença: vocês só nos dão vergonha. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia encaixar aqueles rostos com as crianças que eu criei. Era como se alguém tivesse trocado meus filhos por estranhos. E quando a porta fechou, o som seco do metal batendo me atravessou inteiro, porque naquele segundo eu soube, com uma clareza que dá pavor, que a gente tinha sido deixado ali não só para sofrer, mas para desaparecer. Depois que a porta fechou, o tempo perdeu forma. Eu não sei dizer se foram horas ou minutos, porque tudo virou um bloco pesado de silêncio e respiração difícil.
A Maria sentou devagar numa das macas enferrujadas, como se o corpo dela tivesse esquecido como se sustenta. E eu fiquei de pé por um tempo que pareceu longo demais, andando de um lado para o outro sem sair do lugar, a cabeça girando, o coração disparado, as mãos suadas. Eu tentava organizar os pensamentos, mas eles vinham quebrados, repetidos, batendo uns nos outros como coisa solta dentro de caixa. A frase voltava o tempo todo, grudada. Vergonha, inúteis, se virem. Eu fechava os olhos e abria de novo, esperando que aquilo fosse algum tipo de engano, um susto mal explicado. Mas o cheiro, o frio e as manchas na parede continuavam ali para me lembrar que era real. A primeira coisa que veio foi o medo, um medo cru, físico, de não saber se alguém ia voltar, de ouvir qualquer barulho no corredor e o corpo reagir antes da cabeça. Cada eco distante fazia meu estômago travar. Depois veio a raiva, quente, confusa, sem direção. Raiva deles, raiva de mim, raiva por ter acreditado, por não ter parado o carro, por não ter protegido a Maria do jeito que eu prometi em silêncio a vida inteira. Eu sentia vontade de socar a parede, de gritar, mas não fazia nada. Eu só ficava ali, parado, como se qualquer movimento fosse gastar uma energia que eu já não tinha. A Maria tentou ser forte. Ela sempre tenta. Ela segurou minha mão e disse, baixinho, que a gente ia sair dali, que a gente já passou por coisa difícil antes. Mas a voz dela falhou no meio da frase, e eu senti a confiança dela escorrendo pelos dedos junto com a minha. Eu olhava para ela e pensava que eu tinha falhado no papel mais básico de todos. Aquilo me doía mais do que qualquer medo do lugar. Era um peso no peito, uma sensação de que eu tinha sido desmontado por dentro. Com o passar do tempo, o cansaço veio como uma onda. Um cansaço que não é de corpo, é de alma. Eu sentei no chão frio, encostei as costas na parede e fiquei olhando para o nada. Minha cabeça começou a puxar lembranças antigas, cenas da infância dos dois. Risadas, pedidos de colo, noites sem dormir. E aí vinha a pergunta que não cala. Onde foi que eu errei? O que eu deixei de ver? Em que momento eu ensinei errado? Essas perguntas iam e voltavam, sem resposta, só machucando mais, como se alguém estivesse esfregando sal numa ferida aberta. Teve um momento em que eu duvidei de mim mesmo de um jeito que eu nunca tinha duvidado antes. Não foi só pensar, fiz algo errado. Foi pensar, talvez eu realmente não valha nada. Essa ideia entrou sorrateira, como se fosse lógica, como se explicasse tudo. E isso assusta mais do que o abandono, porque quando você começa a acreditar nisso, você começa a desaparecer por dentro. Eu fiquei quieto, respirando curto, tentando não deixar essa ideia criar raiz, mas ela rondava, insistente. Eu não sei quanto tempo ficamos ali até conseguir sair, até encontrar um jeito de respirar de novo fora daquele lugar. Mas mesmo depois, quando o corpo saiu, a cabeça ficou presa. Nos dias seguintes, tudo parecia pesado demais. Comer era difícil, dormir era quase impossível. E quando eu dormia, acordava com o coração disparado, revivendo o som da porta, o tom da voz deles. Eu me sentia velho de repente, não de idade, mas de desgaste, como se tivessem arrancado de mim a base onde eu sempre me apoiei. E eu fico pensando se você que está ouvindo isso já sentiu algo parecido, não igual, mas esse momento em que alguma coisa acontece e faz você duvidar do seu próprio valor, da sua história, de quem você é. Se já sentiu, eu queria saber, de verdade. Às vezes, só dizer isso em voz alta ajuda a não se sentir tão sozinho. Porque naquele silêncio que veio depois do abandono, o que mais doeu não foi só o que eles fizeram. Foi o vazio que ficou tentando me convencer de que eu não merecia nada melhor. Eu já não esperava mais nada quando aquilo aconteceu, e talvez por isso tenha me atingido tão forte. A gente chegou em Taubaté quase por acaso, sem plano, sem rumo, só seguindo a estrada como quem foge mais do que procura. A Maria estava exausta,
o rosto abatido, o corpo pesado, e eu dirigia no automático, com a cabeça longe, tentando manter os olhos abertos, enquanto tudo por dentro parecia fechado. Paramos perto de uma praça pequena porque ela pediu água, e eu lembro de ter estacionado sem nem olhar direito onde estava. Eu só queria sentar um pouco, respirar sem sentir aquele aperto constante no peito. Foi ali que alguém nos viu. Não nos conhecia, não sabia de nada, mas viu. Uma mulher mais velha, sentada num banco com uma sacola de mercado, olhou pra gente com atenção, daquele jeito que não invade, mas percebe. Ela levantou devagar e perguntou se estava tudo bem. Foi uma pergunta simples, comum, mas o jeito como ela falou desmontou uma coisa dentro de mim. Eu tentei responder automático, está tudo certo, mas a voz falhou e ela não insistiu. Só disse que tinha uma sala no fundo de uma igreja ali perto, que a gente podia entrar, sentar, tomar um café. Não pediu explicação, não exigiu nada, só ofereceu. Eu lembro do choque que foi atravessar aquela porta. O lugar era simples, paredes claras, cheiro de café passado na hora, uma mesa com toalha limpa. Não tinha luxo, não tinha promessa, não tinha nada além de cuidado. E aquilo foi o suficiente para eu sentir as pernas bambas. A Maria sentou e começou a chorar em silêncio, aquele choro contido de quem segurou demais. A mulher colocou a mão no ombro dela e disse só: "Pode chorar aqui." Eu fiquei parado por um segundo, sem saber o que fazer com aquela permissão tão humana, tão diferente do desprezo que ainda estava grudado na pele. Depois eu sentei também, e foi como se o corpo entendesse antes da cabeça que ali não precisava se defender. Vieram outras pessoas, cada uma do seu jeito, sem perguntas invasivas. Um copo de água, um café quente, um cobertor fino jogado sobre os ombros da Maria. Alguém disse que a gente podia ficar ali o tempo que precisasse. Eu fiquei olhando aquilo tudo com um nó na garganta, porque era impossível não comparar. Estranhos nos oferecendo dignidade, enquanto os próprios filhos nos jogaram fora como lixo. Essa comparação doeu, mas também clareou alguma coisa. Me fez perceber que o mundo não tinha acabado ali. Que existia, sim, gente capaz de olhar e reconhecer o outro como pessoa. Teve um momento em que um homem sentou na minha frente, me olhou nos olhos e disse que eu não precisava explicar nada agora, que às vezes a vida quebra a gente de um jeito que não cabe em palavras. Aquilo foi como um descanso. Pela primeira vez, desde tudo que tinha acontecido, eu não precisei justificar minha dor, nem provar que eu merecia ajuda. Eu só existia ali, cansado, ferido, mas ainda humano. Eu senti um alívio estranho, quase culpa por me sentir aliviado depois de tanta coisa. Mas era real, era como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e dito sem palavras: "Você não está sozinho." A Maria, aos poucos, foi se acalmando. O choro virou suspiro, o corpo foi relaxando, e eu vi o olhar dela mudar um pouco, sair daquele ponto fixo de desespero. Eu segurei a mão dela, e pela primeira vez em dias senti que não estava segurando só para não cair, mas para seguir. A esperança não voltou como explosão, voltou como coisa pequena, tímida, quase desconfiada. Um pensamento curto, talvez ainda dê, talvez ainda exista um jeito. Quando a gente saiu dali, já era noite, mas o mundo parecia menos escuro. Taubaté não virou salvação naquele instante, mas virou abrigo. Um lugar onde a dor foi acolhida sem julgamento, onde ninguém nos olhou como estorvo. Eu caminhava devagar, sentindo o corpo cansado, mas a alma um pouco mais leve, e pensei em como é estranho isso. Às vezes, quem te destrói carrega o mesmo sobrenome que você, e quem te salva não sabe nem seu nome. Aquela ajuda inesperada não apagou o que aconteceu, mas abriu uma fresta, e por aquela fresta entrou ar. Entrou dignidade, entrou a possibilidade de continuar. Eu não contei para ninguém, nem para Maria, por muitos anos. Não porque eu não confiasse nela, mas porque eu tinha medo do que a verdade fazia com as pessoas quando ela cai na mão errada.
E eu sei como isso soa agora, depois de tudo, mas é a realidade. Eu sempre carreguei um peso que não era visível por fora, um peso que me fazia dormir com um olho aberto e trabalhar com a cabeça cheia de cálculo, como quem vive protegendo uma coisa que pode explodir a qualquer momento. Aquele dia em Taubaté, sentado naquela sala simples, com o cheiro de café e gente boa ao redor, foi a primeira vez que eu senti que talvez eu precisasse abrir a caixa. Não por vingança, não ainda, mas por sobrevivência. Porque depois do que meus filhos fizeram, ficou claro que o perigo não era só o abandono, era o motivo do abandono. A pasta estava comigo o tempo todo, mesmo quando eu achava que tinha perdido tudo. Ela parecia só um malote velho, um volume pesado, coisa de homem que guarda documento de casa, carnê antigo, recibo. Eu sempre deixava por perto, sempre. A Maria nunca mexeu, porque ela respeitava meu silêncio. E eu nunca expliquei porque o assunto me queimava por dentro. Eu dizia só, é coisa minha. E ela aceitava porque a gente tinha uma vida em que confiança era mais importante que curiosidade. Só que agora, olhando para aquela pasta no meu colo, eu senti uma mistura de nojo e lucidez. Nojo de perceber que meus próprios filhos podiam ter tentado nos apagar por causa disso. Lucidez de entender que se eu continuasse calado, eu estava entregando minha vida de bandeja para quem não tinha pena de mim. Esse segredo não começou grande. Começou pequeno, como quase tudo que vira tragédia. Anos atrás, eu ouvi uma conversa atravessada, daquelas que você não deveria ouvir, mas ouve porque a porta ficou entreaberta e o destino tem mania de colocar a gente no lugar certo na hora errada. Eu vi nomes, vi cifras, vi datas, vi a assinatura do Lucas em um papel que não combinava com o salário que ele dizia ter. Eu não confrontei. Primeiro, porque eu não queria acreditar. Segundo, porque eu ainda era o pai que tentava salvar o filho de si mesmo. Eu pensei, deve ter explicação, deve ser engano, deve ser coisa do trabalho. Eu fui deixando, só que os sinais começaram a se repetir. E aí, eu fiz o que um homem simples faz quando percebe que o chão pode estar podre. Eu comecei a guardar, a juntar, a anotar, a imprimir, a fotografar, a recolher provas do jeito mais silencioso possível, como quem recolhe cacos sem cortar as mãos na frente de ninguém. Eu não virei detetive, eu virei pai assustado. E cada novo papel que eu guardava não me dava prazer, me dava tristeza. Era como colocar um tijolo a mais numa parede entre mim e meus filhos. Só que eu não construía por orgulho, eu construía por medo. Medo de um dia precisar proteger a Maria. Medo de um dia precisar provar alguma coisa. Medo de um dia ser acusado de coisa que eu nunca fiz. E eu fui guardando, 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 até aquele malote virar quase uma extensão do meu corpo. Eu carregava como quem carrega uma arma que não quer usar, mas sabe que pode precisar. Naquela noite em Taubaté, enquanto a Maria descansava um pouco e eu via a respiração dela finalmente baixar, eu abri o malote com uma lentidão que parecia cerimônia. Minhas mãos tremiam, não de frio, de lembrança, porque abrir aquilo era admitir que eu estava certo em desconfiar. Era admitir que a imagem dos meus filhos, aquela imagem que eu protegi por anos, estava rachada por dentro. Eu senti o couro velho, os fechos gastos, e quando a aba levantou, eu vi os papéis organizados do meu jeito. Envelopes marcados, cópias, anotações em letra firme, registros fiscais que eu nem sabia que um dia ia entender. Eu vi números que doíam de tão altos. Eu vi caminhos de dinheiro que não deveriam existir. E no meio disso, eu vi o que me fez engolir seco. Ligações diretas com nomes que eu reconhecia de conversas antigas, gente importante, gente que não brinca. Eu não vou te entregar tudo agora, porque nem eu consegui processar tudo de uma vez. Mas naquele instante eu entendi uma coisa com clareza assustadora. Eu não era só um pai descartado, eu era uma ameaça. Eu era a prova viva do que eles estavam escondendo.
E isso muda tudo, porque quando alguém te abandona por vergonha, dói. Mas quando alguém te abandona porque você sabe demais, porque você carrega algo capaz de derrubar fortunas e reputações, aí você entende que a crueldade não foi impulso, foi estratégia. Um dos homens que tinha nos ajudado percebeu meu estado. Ele não leu nada, não invadiu, só me olhou e perguntou se eu precisava de orientação, se eu sabia o que tinha nas mãos. Eu fechei o malote na hora, como se o ar tivesse ficado perigoso, e senti aquela velha sensação voltando. Cuidado, João. Cuidado com quem vê. Cuidado com quem ouve. Só que, ao mesmo tempo, uma outra coisa nasceu ali dentro de mim, pequena, mas firme. Eu ainda posso escolher o que fazer com isso. Eu ainda posso parar de ser vítima. E eu te faço uma pergunta sincera, de homem para homem, de coração aberto. Se você estivesse no meu lugar, depois de ser humilhado e jogado fora, e descobrisse que tem algo tão grande assim nas mãos, o que você faria? Guardaria em silêncio? Entregaria para alguém? Enfrentaria? Se quiser, comenta isso, porque eu passei a noite inteira olhando para aquele malote como se ele fosse ao mesmo tempo minha salvação e meu risco. E eu sabia, com um aperto que não dá para explicar, que a partir dali nada ia voltar a ser como antes. Eles voltaram do jeito que gente interesseira sempre volta. Não é correndo por amor, é chegando devagar, testando o chão, tentando medir o quanto você ainda está quebrado. Eu lembro do dia como se fosse agora, porque eu senti no corpo antes de ver com os olhos. A Maria estava na cozinha daquele lugar simples em Taubaté, tentando voltar a fazer coisas normais, mexendo uma panela como se o barulho da colher pudesse organizar a vida de novo. E eu estava sentado com o malote perto de mim, fechado, pesado, quase respirando junto comigo. A porta bateu 2 vezes, 2, educado demais para quem tinha me trancado no inferno. E o meu coração não disparou como antes. Ele só ficou frio, um frio limpo, concentrado, como se tudo dentro de mim tivesse entendido. É agora. Quando eu abri, a Carolina estava na frente, maquiada, arrumada, com um sorriso que tentava parecer arrependido, mas que eu reconheci como estratégia. Atrás dela, o Lucas, com o mesmo olhar duro, só que agora meio inquieto, como quem perdeu o controle do próprio jogo. Eles ficaram parados na entrada, como se estivessem esperando que eu abrisse espaço, como se eu fosse receber com abraço, como se nada tivesse acontecido. A Carolina foi a primeira a falar, com aquela voz mansa que me deu vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Pai, a gente só veio conversar. Ela disse, pai, como quem usa uma palavra antiga para tentar abrir uma porta. Eu fiquei olhando para ela sem responder, e eu percebi que ela não aguentava silêncio. O silêncio sempre entrega o que a mentira tenta esconder. Ela continuou, com pressa demais para alguém arrependida. Aconteceu um mal-entendido, a gente se desesperou. Você sabe como é. Foi um momento ruim. Ela tentou tocar meu braço. E eu dei meio passo para trás, só o suficiente para deixar claro que meu corpo já não aceitava a mão dela como antes. A Maria apareceu na porta da cozinha, ficou parada e eu vi os olhos dela endurecerem. Não era ódio, era proteção. Era a mesma mulher que sempre segurou tudo, só que agora sem ingenuidade. O Lucas pigarreou, como se estivesse incomodado com a própria presença ali. A gente ficou preocupado com vocês. Ele disse isso e eu senti uma coisa subir, porque é impressionante como algumas pessoas conseguem mentir com a cara lisa. Preocupado. Eu pensei nas paredes manchadas, na porta fechando, no se virem. Eu pensei no olhar deles me descartando como se eu fosse lixo. E eu não gritei, eu só respirei. E essa respiração foi a primeira vitória, porque antes eu teria explodido. Eu teria implorado para entender. Agora, eu só queria verdade. Vocês vieram até aqui por quê? Minha voz saiu calma, mas eu senti o peso dela. A Carolina engoliu seco e o Lucas olhou rápido para o lado, como se procurasse uma saída. A Carolina tentou de novo o teatro.
A gente quer levar vocês de volta, pai. Para casa. A mãe não pode ficar assim. Vocês não podem ficar largados. Largados. Ela usou essa palavra como se não tivesse sido ela a largar. Eu olhei para Maria e vi o corpo dela tensionar, como se a palavra fosse tapa. Eu voltei meu olhar para Carolina devagar, sem pressa, e disse: você tem coragem de falar em casa depois de me trancar num lugar que nem bicho fica? Ela abriu a boca, mas não saiu som por um segundo. E esse segundo disse tudo. Porque quando a máscara cai, o silêncio aparece primeiro. O Lucas tentou cortar. Pai, não foi bem assim. Eu levantei a mão. Não para ameaçar, só para parar a frase no ar. Não me chama de pai para me explicar mentira, eu disse. E senti a garganta tremer um pouco, porque aquilo doía. Doía falar com firmeza para quem um dia eu daria a vida sem pensar. Pai, vocês chamam quando precisam. Na hora de jogar fora, eu virei inútil, virei vergonha. Então escolhe, ou você fala a verdade ou você volta de onde veio. A Carolina mudou o tom na hora. É assustador como a manipulação tem várias roupas. Ela saiu do carinho e foi para a vítima. Você não entende a pressão que a gente estava sofrendo. Pressão. Eu ouvi e senti meu peito apertar, porque eu lembrei de todas as pressões que eu aguentei por eles sem jogar na cara. Eu fiquei em silêncio mais uma vez e ela se apressou. Pai, por favor, não faz isso com a gente. Você não sabe o que pode acontecer. Quando ela disse o que pode acontecer, eu vi o Lucas apertar a mandíbula. Ele não queria ameaça explícita, queria acordo. E ali eu entendi que eles não tinham vindo por saudade. Eles tinham vindo por medo. Então é isso, eu falei, baixo. Vocês estão com medo. O Lucas deu um passo como se fosse negar, mas a Carolina interrompeu com um sorriso nervoso. Não, é que a gente só quer resolver. Resolver. Essa palavra na boca dela significava apagar rastro. Eu senti o malote pesado ali perto, como se ele estivesse lembrando. Você não está indefeso. Eu caminhei até a mesa, peguei o malote e coloquei em cima com cuidado, sem abrir. Só o som do couro batendo na madeira foi suficiente para mudar o ar. O Lucas parou. A Carolina piscou mais rápido e eu vi nos olhos dos dois uma coisa que eu nunca quis ver. Pavor. Não por mim, pelo que eu carregava. E foi aí que a força veio inteira, não como coragem de brigar, mas como coragem de enxergar. Vocês lembram disso? Eu perguntei. Porque eu lembro. Eu lembro de vocês olhando para mim como se eu fosse nada. Eu lembro da Maria tremendo do meu lado. Eu lembro da porta fechando. E eu lembro que, mesmo assim, eu não desejei mal para vocês. Eu só queria entender. Minha voz falhou um pouco no entender, porque essa era a parte mais humana e mais triste. Mas agora eu entendi. A Carolina tentou se aproximar de novo, os olhos já molhados, só que eu não sabia mais se era culpa ou atuação. Pai, por favor, a gente errou, a gente se arrepende. Eu olhei para ela e respondi devagar, como quem coloca cada palavra no lugar. Arrependimento não vem quando o interesse chega. Arrependimento vem quando a consciência pesa. E a sua consciência não pesou nem um minuto naquele dia. Ela tentou falar, mas eu continuei firme. Sabe o que vocês quebraram? Não foi só a confiança. Vocês quebraram a ilusão de que amor aguenta qualquer coisa. Amor aguenta muita coisa, mas não aguenta crueldade. O Lucas finalmente mostrou o rosto de verdade, sem máscara. O que você quer? Ele perguntou direto, seco, a pergunta de quem sempre negociou pessoas como números. E eu senti uma tristeza funda, porque ali estava meu filho, reduzido a isso. Eu respondi sem levantar a voz. Eu quero paz, eu quero dignidade. Eu quero que vocês sumam da vida da sua mãe enquanto vocês não forem capazes de respeitar. O Lucas deu um riso curto, amargo. E se a gente não sumir? Eu olhei nos olhos dele sem medo. Então, vocês vão lidar com as consequências das escolhas de vocês. A Carolina soltou um: você vai destruir a gente?
E essa frase me atravessou, porque eu vi ali a falta de responsabilidade total. Eles destruíram a gente e agora me chamavam de destruidor. Eu respirei fundo e respondi com a verdade mais dolorosa que eu já disse. Vocês se destruíram. Eu só parei de me sacrificar para fingir que não vi. A Maria deu um passo para frente, a mão no meu ombro, e eu senti a presença dela como alicerce. Eu olhei para os dois e finalizei com a calma de quem finalmente acordou. Eu amo vocês porque eu sou pai. Isso não muda do dia para a noite, mas eu não confio em vocês. E sem confiança, vocês não têm mais acesso à minha vida. O Lucas ficou imóvel. A Carolina começou a chorar de verdade ou de raiva, eu não sei. E pela primeira vez, eu não corri para consolar. Eu deixei ela sentir o peso do que fez. Eu abri a porta, segurei nela e fiquei esperando. Não houve grito, não houve espetáculo. Só a cena mais dura de todas. 2 adultos percebendo que perderam o lugar que achavam garantido. Eles passaram por mim como estranhos, e quando a Carolina tentou olhar para trás, eu disse a última frase. A que saiu do fundo do que eu aprendi com a vida inteira. Família de verdade não humilha. Família de verdade protege. A porta fechou, e dessa vez o som não me prendeu. Dessa vez o som me libertou. Eu encostei a testa na madeira por um segundo, senti uma lágrima quente cair, não de fraqueza, mas de luto. Luto da ilusão que morreu. E, junto com esse luto, nasceu uma coisa que eu achei que nunca mais ia sentir. Respeito por mim mesmo. Depois que eles foram embora, eu fiquei um tempo parado, escutando o silêncio como se ele fosse uma coisa nova. Não era mais aquele silêncio que sufoca, que ameaça, que faz a gente se sentir pequeno. Era um silêncio limpo, quase respeitoso, como se a casa inteira estivesse me dando 1 minuto para respirar e entender que eu tinha atravessado alguma coisa sem voltar o mesmo. A Maria veio devagar, me abraçou pelas costas e não disse nada, porque tem horas em que palavra atrapalha. Eu senti o cheiro do cabelo dela, senti o calor do corpo dela encostando no meu. E ali eu entendi a única coisa que realmente importava. A gente ainda estava vivo, ainda estava junto, ainda era nós. Todo o resto podia desabar, que isso, pelo menos, ninguém tinha conseguido arrancar. Eu não virei outra pessoa do dia para a noite, mas eu parei de ser o homem que aceitava migalha por medo de perder. Eu parei de confundir amor com humilhação. Amor de verdade não pede que você engula sua dignidade para provar que aguenta. E respeito não é favor, não é presente de filho, não é gentileza ocasional. Respeito é o mínimo, é a base. Quando a base racha, você não conserta passando pano. Você conserta colocando limite, mesmo que doa, mesmo que sangre por dentro. A vida seguiu em Taubaté, simples como sempre foi, só que com outra luz. Eu e a Maria voltamos a fazer nossos pequenos rituais, café cedo, conversa baixa, caminhada curta quando dava, e cada coisa simples começou a ter um peso diferente, como se eu tivesse reaprendido a enxergar. Eu aprendi a não ter vergonha do meu pouco, porque foi o meu pouco honesto que me manteve de pé quando muita gente rica de alma podre teria caído. Eu aprendi que família não é quem compartilha sangue, é quem compartilha cuidado. É quem aparece quando você está no chão e não pergunta o que você tem para oferecer em troca. Sobre o malote, eu não vou fingir que foi fácil decidir o que fazer. Eu pensei em 1000 coisas. Pensei em sumir, em esquecer, em proteger a Maria de mais dor. Mas eu também pensei no que a injustiça vira quando a gente fica calado. E eu cansei de ser calado. Eu procurei ajuda do jeito certo, com gente séria. E eu fiz o que precisava ser feito para que a verdade não ficasse enterrada. Não por vingança cega, mas por justiça. Porque quem brinca com a vida dos outros precisa aprender que toda crueldade cobra um preço. E a justiça do destino, do jeito dela, sempre cobra. Às vezes eu ainda lembro do rosto dos meus filhos quando eu fechei a porta. Não com ódio,
mas com um tipo de tristeza madura, como quem aceita que nem tudo que a gente ama pode ficar perto. Eu não desejo o pior para eles. Eu desejo que eles acordem, que um dia entendam o tamanho do que fizeram. Mas eu não espero mais nada. Porque a paz que eu encontrei não depende deles. Ela depende da minha escolha de me respeitar e de proteger a mulher que sempre me protegeu. Se você chegou até aqui comigo, eu só quero te deixar uma coisa. Você não precisa provar seu valor para quem te diminui. Você não precisa se arrastar para ser aceito. Dignidade não se compra, não se negocia, não se implora. Dignidade se decide. E no dia em que eu decidi, a minha vida começou a voltar para o lugar. Não como conto de fadas, mas como paz real, daquelas que cabem no peito. Se essa história falou com você de algum jeito, fica por aqui. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, ativa o sininho para receber quando sair vídeo novo, porque às vezes a gente precisa ouvir uma verdade em forma de história para lembrar que ainda dá para recomeçar. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela, clique para assistir agora.